Olá, eu me chamo Vitor Tavares, juntamente com Carlo Oliveira, Eduardo Cavazin, Rafael Sanches, Renato Platz, a gente vai falar um pouco sobre padrões e estilos para sistemas distribuídos e também sobre padrões de integração entre esses sistemas. Porém, para não só falar sobre como essas coisas funcionam, essas tecnologias são utilizadas, a gente resolveu integrar tudo em uma única tecnologia que usa tanto os estilos de sistemas distribuídos quanto alguns padrões de integração, que é o protocolo MQTT. Ele é similar ao HTTP, então ele também tem uma versão criptografada, só que a gente optou por ele porque ele usa tanto tecnologias de integração entre sistemas, que seria o broker, e também utiliza padrões para sistemas distribuídos, comunicação entre sistemas distribuídos, que seria o sistema Publication Subscriber, ou PubSub. Por isso, iremos falar sobre o MQTT. A nossa organização para os temas ficou um pouco uma introdução e conceitos sobre tanto os padrões de estilos do PubSub e do Broker, e também um pouco sobre o MQTT. O funcionamento do Broker e do PubSub separadamente, com seus respectivos funcionamentos, e como eles funcionam integrados dentro do MQTT, que é o funcionamento que a gente vai destacar. Atividades práticas, que a gente levantou, e reflexões e discussões sobre a conclusão que a equipe teve ao final desse levantamento de materiais. Certo. Começaremos então falando sobre sistemas distribuídos. Mas o que é isso? Bom, um sistema distribuído consiste em um sistema principal responsável por sincronizar e conectar diferentes componentes ou dispositivos, que muitas vezes operam em locais, redes e plataformas distintas. Já deu para imaginar que desenvolver e manter sistemas assim não são uma tarefa muito simples. E foi pensando nisso que surgiram inúmeros protocolos e padrões de arquitetura que facilitam esse processo. Dentro desses padrões, o MQTT, o Message Queuing Telemetry Transport, é um dos protocolos de maior destaque, sendo responsável por promover uma comunicação confiável e eficiente entre os dispositivos, sendo ideal para dispositivos com possíveis problemas de conexão, como alta latência ou uma certa instabilidade. Ele foi desenvolvido inicialmente em 1999 pela IBM, International Business Machines Corporation. Tornou-se um padrão aberto ideal para sistemas distribuídos atualmente. Passando agora então para as principais características do MQTT, primeiramente, ele estabelece conexões persistentes e estáveis, contribuindo para uma troca de mensagem contínua entre os dispositivos e uma redução significativa da latência. Outra de suas características refere-se ao suporte abrangente à autenticação e criptografia de dados, garantindo maior segurança e proteção avançada para todas as comunicações realizadas no sistema. O terceiro ponto é que ele foi projetado cuidadosamente para ser extremamente leve, evitando o consumo excessivo dos recursos do dispositivo, mas ainda assim mantendo um desempenho eficiente. E a última característica que vamos abordar é que o MQTT apresenta três QoS, Quality of Service, para as mensagens. Isso promove uma melhor flexibilidade na comunicação e permite que a entrega da mensagem se adapte de forma adequada à necessidade do sistema. Explicando agora o que são essas três QoS, a QoS 0 significa que a mensagem será entregue uma ou nenhuma vez. A QoS 1, que a mensagem será entregue no mínimo uma vez. E a QoS 2, que a mensagem será entregue apenas uma vez. Além do MQTT, também é fundamental compreender outros dois conceitos essenciais para a operação do protocolo: o modelo de publicação e assinatura, o PubSub, e o broker. O PubSub é caracterizado por não estabelecer uma comunicação direta entre as duas pontas da conexão. O que acontece é que os dispositivos que enviam as mensagens, os pubs, os publicadores, enviam suas mensagens para um tópico específico, e os subs, os assinantes,
Eles se conectam a esse tópico para que assim eles consigam receber essa tal mensagem. Essa técnica melhora a escalabilidade e flexibilidade do sistema. Já o broker é o componente central no modelo PubSub. Ele é encarregado de gerenciar e coordenar a comunicação entre publicadores e assinantes, sendo ele quem recebe as mensagens dos pubs, armazenando elas temporariamente e as encaminhando aos subs vinculados aos tópicos correspondentes. O broker, além de segurar a entrega eficiente das mensagens, ele também lida com aspectos como segurança, gerenciamento de conexões e outros recursos essenciais do sistema. Dessa forma, desempenhando um papel crucial em sistemas distribuídos, simplificando a troca de dados e promovendo uma comunicação eficiente entre os dispositivos. Falando de forma mais específica sobre o Publish Subscribe ou PubSub, ele que é aí voltado para sistemas distribuídos e que a gente pode considerar dentro da categoria de arquiteturas baseadas em eventos, ele tem um funcionamento que está diretamente relacionado com o nome que ele carrega, né, o PubSub. Então a gente vai ter dentro desse estilo arquitetural papéis bem definidos, que seriam os publicadores e os assinadores, né, os publishers e os subscribers, que têm de forma bem definida os seus papéis, que vão, respectivamente, publicar ou receber eventos. E aí, o que seriam esses eventos, né? Falando de forma mais específica, já trazendo dentro do exemplo de um ambiente inteligente, né, para a internet das coisas, que é onde é bastante utilizado esse padrão do PubSub. A gente pode ter os publicadores, que são sensores, por exemplo, que vão captar informações do ambiente. E esses publicadores, eles têm a responsabilidade de enviar as mensagens. O que são essas mensagens? O conteúdo delas vai variar de acordo com o domínio da aplicação. Mas falando especificamente desse contexto de um ambiente smart, ele vai, né, falando aí dos sensores, publicar os dados que ele está captando por meio dos sensores. E aí, por outro lado, nós teremos dentro desse ambiente dispositivos que serão os chamados assinadores. Os assinadores, eles vão receber esses dados e eles podem ser, por exemplo, atuadores que vão ter o seu comportamento determinado de acordo com o dado que ele está recebendo, por exemplo. E aí, algo que é bastante característico do PubSub é que os atuadores, ou melhor, os publicadores não precisam conhecer os assinadores e os assinadores também não precisam conhecer os publicadores. Eles só fazem aquilo que compete a cada um e o intermédio de receber e enviar as mensagens é feito por meio do broker. E aí, para o caso dos assinadores, eles só vão receber as mensagens daqueles que ele demonstrou interesse, aqueles que ele assinou, né, os publicadores que ele assinou, que ele vai receber. E o gerenciamento disso quem faz é o broker. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o MQTT Broker. O broker, o MQTT Broker, ele é um componente central em um sistema de comunicação MQTT, um protocolo leve e eficiente para a troca de mensagens. Ele atua como intermediário, gerenciando a comunicação entre clientes que publicam, pub, e subscrevem, sub, as mensagens em tópicos. Como ele funciona? O funcionamento do MQTT Broker ele é baseado em um modelo de publicação e assinatura, PubSub. Os dispositivos clientes, que podem ser sensores, atuadores ou aplicativos, publicam mensagens em tópicos específicos. O broker, por sua vez, gerencia esse tópico e se encarrega de distribuir as mensagens para todos os clientes que estão inscritos nesse tópico. Essa abordagem reduz a necessidade de comunicação ponta a ponta, permitindo que múltiplos dispositivos se comuniquem de forma eficiente e organizada. Falando um pouquinho mais sobre esses tópicos que eu citei.
Eles são strings hierárquicas que identificam as mensagens no sistema. Por exemplo, casa/sala/temperatura, casa/cozinha/luz. Essa estrutura permite organizar e segmentar os dados de uma forma lógica e flexível. As funções do broker que podemos destacar são o gerenciamento de conexões, onde ele vai verificar a autenticação dos clientes e manter as conexões ativas. O encaminhamento de mensagens, onde ele redireciona mensagens publicadas para os clientes inscritos no tópico correspondente. A retenção e persistência, armazena a última mensagem de um tópico, uma mensagem retida. Pode manter mensagens offline para clientes conectados, dependendo do nível do QoS configurado. E segurança, suporte à autenticação usuário/senha, por exemplo, e comunicação segura por TLS. Exemplos interessantes de brokers que podemos destacar é o Eclipse Mosquito, que é open source, leve e amplamente utilizado. Ele é fácil de configurar, ideal para ambientes locais e projetos pequenos. O HiveMQ, que ele é robusto, adequado para projetos IoT empresariais. Ele vai oferecer ferramentas avançadas de monitoramento. O MQX, que é escalável, com suporte a alta carga de alta disponibilidade. Excelente para aplicações que exigem desempenho em larga escala. O AWS IoT Core, serviço de gerenciamento da nuvem que suporta o MQTT, que é integrado ao próprio ecossistema da AWS, ideal para soluções empresariais. Sobre a configuração de um broker. A configuração do MQTT Broker ele pode variar dependendo do software escolhido, mas geralmente envolve a instalação do broker em um servidor, a definição de tópicos e a configuração de segurança como autenticação e criptografia. É importante garantir que o broker seja otimizado para lidar com a carga esperada de mensagens e as políticas de QoS que estejam configuradas de acordo com as necessidades da aplicação. Vantagens que podemos destacar é o baixo consumo de recursos, ele vai ser ideal para dispositivos com recursos limitados, como sensores IoT, a entrega eficiente de mensagens, funciona bem em redes com larga de banda limitada, flexibilidade, tópicos hierárquicos facilitam a organização e filtragem de mensagens. E a escalabilidade, suporte a muitos dispositivos conectados simultaneamente. Os desafios do uso do MQTT Broker. Embora o MQTT Broker ofereça muitas vantagens, também existem desafios associados ao seu uso. A escalabilidade pode se tornar um problema em ambientes com um grande número de dispositivos, exigindo uma arquitetura bem planejada. Além disso, a latência na entrega de mensagens pode ser um fator crítico em aplicações que exigem respostas em tempo real. Portanto, é essencial realizar testes e monitoramento contínuo para garantir que o broker atenda às expectativas de desempenho. Como conclusão, a gente pode dizer que o broker vai ser essencial para os sistemas que utilizam o protocolo MQTT, fornecendo um meio eficiente e confiável de comunicação entre dispositivos conectados. Sua arquitetura leve e escalável torna ideal para aplicações IoT, especialmente em cenários com recursos limitados ou onde a eficiência de comunicação é crítica. Com uma ampla gama de opções de broker disponíveis, é possível escolher a solução mais adequada para projetos pequenos, médios ou de grande escala. Bom, falando um pouco sobre as atividades práticas, eu entendo que a teoria às vezes pode ser difícil para muitas pessoas, então a gente optou por montar algumas atividades que ajudem a entender toda a trilha de explicação, tanto do funcionamento do PubSub quanto do funcionamento do broker, e eu dividi eles numa organização de trilha. Ou seja, cada atividade vai complementando a anterior até você chegar em um sistema pré-funcional. O servidor vai ser implementado localmente, normalmente você usaria um servidor externo, mas para fins de entendimento iremos utilizar um servidor local, que é o Eclipse Mosquito, que eu acredito que seja um dos mais utilizados. Para a parte de PubSub, montamos algumas atividades quanto à publicação única de comunicação no MQTT, como fazer a inscrição de um sistema no MQTT, ou seja, se tornar um subscriber para ouvir tudo relacionado àquele tópico, como fazer uma publicação múltipla em vários tópicos, ou seja, você acionar vários tópicos diferentes, e como realizar publicações simples e múltiplas, só que com níveis diferentes de QoS, de Quality of Service. Concluído esse funcionamento do PubSub, a gente vai partir para o broker. Considerando as etapas montadas, o funcionamento do broker também se utiliza do PubSub, pois toda a comunicação é feita por meio do PubSub, e por isso temos montado aqui a estrutura
como vocês podem ver visualmente, de como deve funcionar o sistema. Esse foi baseado em um projeto anterior que a gente, como equipe, tinha, que era de monitoramento de plantas. Então, por isso que ele é monitoramento de umidade, temperatura e incidência solar, que comunica por uma aplicação. Essa aplicação é desenvolvida para ficar inscrita em tópicos separados ou em um tópico total, que é o tópico sensores, para poder ler todos os sensores de uma vez, se for necessário. Você pode acompanhar todas as imagens de funcionamento aqui, de como o sistema deve funcionar, com o uso de terminais separados para você poder simular clientes e subscribers. Concluímos nossa jornada pela trilha de aprendizado sobre o protocolo MQTT, uma tecnologia que, combinada ao modelo PubSub ao uso de brokers, apresenta soluções eficientes para desafios da comunicação em sistemas distribuídos. O modelo PubSub destaca-se ao permitir uma comunicação assíncrona entre publicadores e assinantes, intermediada pelo broker. Essa abordagem promove escalabilidade e simplicidade, mesmo em projetos de alta complexidade. O broker é o componente central desse modelo, responsável por gerenciar mensagens, assegurar a entrega, manter a persistência de informações e garantir a segurança. Ele também organiza tópicos através de hierarquias, otimizando a troca de informações. A atividade prática mostrou o potencial do protocolo MQTT em aplicações reais. Exploramos a configuração de tópicos, níveis de QoS e simulamos dispositivos, destacando a sua versatilidade em áreas como automação residencial, IoT industrial e monitoramento em tempo real. O MQTT se consolida como uma ferramenta essencial para integrar dispositivos e sincronizar processos. Essa trilha de aprendizado é apenas o começo de uma jornada para explorar novas soluções e alternativas no desenvolvimento de sistemas distribuídos.